paz do Senhor. Eu estou aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a Tia Ju e eu vim aqui hoje para nós aprendermos um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus. Vamos para iniciar a nossa aula de hoje, vamos fazer a oração? Eu peço que você feche os seus olhinhos em casa. Se vocês já tiverem, pega a revista, pega a Bíblia e vamos começar a nossa aula, tá bom? Feche os seus olhos agora que nós vamos fazer a oração. Querido Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Muito obrigada pelo teu amor, pela tua graça. Derrama sobre nós a tua graça e a tua misericórdia. Nos ajude a aprender mais sobre a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal? Então, para começar nossa aula, nós vamos cantar um louvor. E eu não vou cantar sozinha. Eu quero a ajuda de vocês hoje. E também eu quero a ajuda de uma pessoinha que tá aqui, ó. Vem cá, Lorena. Fala oi para as crianças. Oi, gente. Bom dia, Pai do Senhor. Muito bem. Vamos começar? Essa música é assim. Eu canto a primeira parte e vocês vão repetir, tá bom? Vocês vão repetir junto com a Lorena, tá bom, pessoal? Vamos lá, então? Tudo pronto? Tudo pronto. No terceiro dia, Jesus falou que viveria. No terceiro dia, Jesus falou que viveria. Ressuscitou, oh, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh, oh. No terceiro dia, Jesus a morte venceria. No terceiro dia, Jesus a morte venceria. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. No terceiro dia, Jesus deixou a tumba vazia. No terceiro dia, Jesus deixou a tumba vazia. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Jesus está vivo e ele ressuscitou. Não Aleluia! Não está mais morto. Ressuscitou, oh, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh, oh. Ressuscitou, 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 oh, oh. Muito bem, muito obrigada, viu, filha? Bom, crianças, nós já oramos, já cantamos e agora nós vamos iniciar a lição de hoje, a lição de número 12. Continuaremos falando sobre Sansão, tá bom? Então, para começar, vamos ler o para memorizar? O para memorizar de hoje está em Lucas 11:28 e diz assim: mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. Vamos mais uma vez? Mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. Lucas, capítulo 11, versículo 28. Essa palavra de Lucas, quem disse foi Jesus. Essa passagem, quem falou foi Jesus. E olha só, nós temos 3 palavrinhas-chave aqui. Felizes, ouvem e obedecem. Para sermos felizes, precisamos ouvir com atenção as instruções dos adultos, de Deus, dos nossos pastores e obedecer. Obedecer significa cumprir, colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Não adianta a gente ouvir a mensagem, uma orientação e não colocá-la em prática. Então, toda vez que você ouve uma orientação e você não cumpre, você não coloca aquilo em prática, um exemplo,
faz de conta que a mamãe fala assim pra você, ô fulano, vai lá arrumar o seu quarto. Aí você fala, eu já vou, e não cumpre aquela orientação, você está desobedecendo. A mamãe fez um pedido, você não cumpriu, então isso acaba sendo uma desobediência, né? E assim são as coisas de Deus. Quando ouvimos a voz de Deus, é necessário que nós venhamos a obedecer para fazer aquilo que é certo. Deus tem o caminho melhor para as nossas vidas e para isso precisamos obedecer, tá bom? Então fica aqui o nosso para memorizar de hoje. E entrando na nossa lição, nós vamos hoje ver o que foi que aconteceu com Sansão depois de todos os episódios que nós estudamos até aqui. Então, só pra gente recapitular tudo que nós estudamos. Sansão nasceu, ele foi prometido aos seus pais, ele foi consagrado como nazireu, separado para o Senhor, para ser o libertador do seu povo. Se tornou juiz, mas Sansão fez algumas coisinhas que eram erradas, né, pessoal? E na última lição terminou com aquela história lá da queixada do jumento, que Sansão feriu 1000 homens filisteus com a queixada do jumento. E continuando na história de Sansão, nós vemos que Sansão governou o povo de Israel, ele foi juiz, né? Julgou o povo de Israel por 20 anos. E nesses 20 anos, os 20 anos se passaram e Sansão, todo mundo percebia que Sansão era um homem muito forte, muito corajoso. Mas Sansão, em muitas situações, ele se deixava levar pelas suas paixões, ele se deixava levar por aquilo que ele queria fazer. Não por aquilo que ele tinha que fazer. Não sei se vocês compreendem isso. Uma coisa é fazermos o que precisamos fazer. Outra coisa é a gente fazer o que a gente quer. Entendeu? Quando você faz o que você quer, por exemplo, de novo, vou falar mais um exemplo para vocês entenderem. A gente tem horário para entrar na escola. Agora tá todo mundo em casa, na quarentena, e nós temos horários, não é? Eu sei que cada um, porque aqui em casa também é assim. A gente tem horário para fazer lição de casa, a gente tem horário para, como eu tenho horário para cuidar do meu serviço da casa, tenho horário também para trabalhar. E assim, nós devemos cumprir esses horários. Quando a gente não faz aquilo que a gente deve, que é o cumprir o horário, fazer lição, né? E a gente faz só o que a gente quer, o que acaba acontecendo? Eu não quero acordar cedo para fazer lição, não. Dorme até meio-dia. Eu não quero comer brócolis no almoço, não. Come só chocolate, come só doce. O que vai acontecer com a gente depois de todas essas situações? Vocês acham que vocês vão ficar bem ou vocês vão ficar mal? Eu acho que a gente vai ficar mal, porque imagina eu só comer chocolate o dia inteiro, ou só doce, não comer fruta, não comer legume, não comer nada. Eu vou ficar uma bochechona desse tamanho. Então, assim é a vida, assim é também a nossa vida como cristãos. Devemos sim cumprir as ordenanças de Deus, aquilo que Deus deixou pra gente fazer. Nem sempre todas essas coisas são as coisas da maneira como nós queremos fazer, entendeu? Mas são coisas necessárias, sabendo que os caminhos de Deus são sempre os melhores, mesmo quando a gente não entende o que é que está acontecendo naquela situação. Deus lá na frente vai nos mostrar o porquê de tudo aquilo. Então, obedecer hoje para ser felizes amanhã, tá bom? Essa é uma regrinha básica para nossa vida. E assim, como eu estava dizendo, Sansão, ele se deixava levar por suas vontades, pelas suas paixões, sempre fazendo aquilo que era da vontade dele e nada do que era da vontade de Deus. Ele era nazireu, deveria se resguardar, mas em muitos momentos Sansão fazia o quê? Foi lá, comeu do mel que estava no leão morto, depois se casou com uma filisteia e assim foi indo. E na lição que nós vamos iniciar hoje, nós vamos ver mais uma dessas situações que Sansão, pela qual Sansão passou. Sansão, mais uma vez, se apaixonou por uma mulher filisteia. Lembram-se da outra história
né? Sansão tinha se casado com uma mulher filisteia, se apaixonou por ela. E aí, agora, nessa lição de hoje, mais uma vez, Sansão se apaixona por uma mulher que não pertence ao seu povo. E assim, ele acaba atraindo uma coisa muito mais séria para sua vida. Então, vamos lá? Vamos começar? Sansão foi para Gaza e conheceu uma mulher. E passou a noite naquela cidade junto com aquela mulher. Mas os homens de Gaza descobriram que Sansão estava lá. E aí, gente, sabe o que foi que aconteceu? Eles tramaram um plano contra a vida de Sansão. Eles falaram assim: vamos esperar até o amanhecer e quando for bem de manhãzinha, nós vamos lá e vamos atacar o Sansão. E Sansão, ele vai perecer, ele vai sofrer na nossa mão. Mas, quando deu meia-noite, Sansão foi embora. E para ele ir embora, né, antes de o plano dos filisteus lá serem contra, dos homens de Gaza serem contra ele, Sansão pegou e foi embora. Era na meia-noite. E para ir embora, ele arrancou os portões da cidade, as portas que tinham naquela cidade, que eu imagino que eram portas bem grandes, bem pesadas. Sansão arrancou aquelas portas com trinco e tudo e levou nos seus ombros até bem longe dali, um monte bem alto, e ele carregou aquelas portas nas suas costas. E elas eram grandes mesmo, para vocês verem como Sansão era um homem muito forte, de muita força. E tudo isso aconteceu com ele, porque mais uma vez Sansão estava onde não deveria estar. Ele foi para um lugar onde havia um povo inimigo que ia guerrear contra ele. E mais uma coisa que eu me esqueci de falar. Deus mandou Sansão, né, pro povo dele, nasceu como libertador, para libertar o povo das mãos dos filisteus. E em muitas ocasiões Sansão não fez isso. Ao invés de Sansão ser firme, forte ali na presença de Deus, cuidando dos interesses do Senhor, Sansão ia atrás dos seus próprios interesses. E por isso, muitas vezes o povo acabava padecendo na mão dos filisteus. E na ocasião, né, do que aconteceu, Sansão foi em Gaza, arrancou os portões, levou nas costas, bem forte. Ele, mais uma vez, provou do livramento de Deus. Porque imagina, pessoal, Sansão estava lá desobedecendo a Deus, fazendo uma coisa que ele não devia. E Deus, nessa situação, mais uma vez foi bom com Sansão e livrou ele da mão dos filisteus, da mão dos seus inimigos. E será que Sansão dessa vez aprendeu a lição? Será que dessa vez ele vai mudar suas atitudes e não vai mais desobedecer a Deus, nem romper com o seu voto de Nazireu? Vocês acham que sim? Mas infelizmente não. Mais tarde, mais uma vez, Sansão se apaixona de novo por outra mulher que também não pertencia ao seu povo. E essa história eu acho que vocês conhecem, a história de Sansão com Dalila. Aí Sansão se apaixona por Dalila e ele, por causa disso, né, por causa dessa situação toda, mais uma vez ele é provado, mas de uma maneira até, né, que o levou à morte. No final de toda essa história aconteceu uma coisa muito triste com Sansão. Mas antes de chegar no final, vamos tentar entender o que foi que aconteceu. Ele se apaixona por Dalila e foi lá viver lá numa cidade onde ela morava. E ali, quando os filisteus perceberam, porque assim, Sansão deixou todo mundo perceber qual era a fraqueza dele. Ele se apaixonava por uma mulher, se apaixonava por outra, e gostava de uma e gostava de outra. E isso era uma coisa que se tornou uma fraqueza para Sansão. A fraqueza era o quê? O ponto fraco, o ponto em que ele era mais frágil. Era esse. Ele acabava gostando das moças, de outras moças. E aí, quando os filisteus perceberam que essa era uma fraqueza de Sansão, o que foi que eles fizeram? Chamaram a Dalila e falaram assim: olha, Dalila, se você descobrir qual é o segredo do Sansão, nós vamos pagar você em dinheiro. E aí você, vai ficar com uma graninha e você conta pra gente o segredo do Sansão. Aí, sabe o que foi que a Dalila fez? Porque assim, o Sansão gostava dela, mas eu acho que ela não gostava dele não, gente. Porque se ela gostasse dele, ela não tinha feito isso.
Aí ela foi lá e começou a insistir com Sansão. Sansão, conta pra mim o seu segredo. Aí a gente lembra de outra história. Lembra da primeira história? Da primeira esposa de Sansão? Que foi lá, insistiu e ele acabou contando o segredo dele? Pois é, mais uma vez Sansão abriu a boca dele e contou o segredo da força dele para uma mulher estranha. Aí o que aconteceu? Ela tanto insistiu com ele. Ai, me conta, porque você não me ama, porque você fala que me ama e não me ama nada. Aí Sansão ficou tão angustiado que ele falou, ai, quer saber? Eu vou contar o segredo. Aí ele acabou falando para ela. Sabe de onde vem a minha força? A minha força vem dos meus cabelos, das minhas tranças. Eu tenho um voto com Deus de Nazireu e eu nunca poderia raspar a minha cabeça, raspar os meus cabelos, porque senão esse voto estaria quebrado e a minha força já era. Ah, mas o que foi que aconteceu? Vocês acham que ela guardou o segredo dele? Vocês acham que ela pegou e fechou a boca e falou, não, olha, minha boca é um túmulo, ó. Joguei a chave até fora da portinha, não vou contar pra ninguém. A hora que Sansão dormiu, ela foi lá e chamou os filisteus, vem cá. Ó, agora eu sei o segredo da força dele. Chamou lá um homem, foram lá, cortaram as tranças do Sansão, rasparam as tranças dele da cabeça. E o Sansão perdeu toda a força. Na hora que Sansão acordou, que ele acordou acho que até meio atordoado, gente, prenderam ele, furaram os olhos dele, amarraram ele e levaram ele preso. E Sansão sofreu muito, porque mais uma vez desobedeceu a Deus. A continuação dessa história nós vamos ver na semana que vem, então não percam, tá bom? A próxima lição. Mas para finalizar de hoje, eu quero dizer para vocês que a desobediência, ela traz um preço muito alto para nossa vida. Então, sempre que você tiver a ideia na sua cabecinha de falar, ai, acho que eu vou desobedecer, eu não vou obedecer não. Lembre-se da história de Sansão, tá bom? Nós devemos obedecer. A escolha é nossa. Vocês sabiam que nós podemos escolher entre obediência e desobediência? Deus, ele tem sempre o melhor para nós. Os caminhos dele são caminhos de paz e caminhos de felicidade realmente para as nossas vidas. Quando obedecemos a ele, Deus nos dá coisas maravilhosas. Quando desobedecemos, trilhamos um caminho de tristeza. Tá bom, pessoal? E agora eu quero fazer uma oração com vocês para nós terminarmos a lição de hoje. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, agradecemos a Ti por mais uma lição. Obrigada por cuidar de nós. Abençoe as nossas vidas, abençoe nossas famílias e nos ensine a ser obedientes e a cumprir a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. E um grande beijo para todos vocês. Eu espero vocês no próximo domingo, exatamente às 9 horas da manhã, aqui no canal do YouTube, tá bom, pessoal? Um grande beijo. Tchau!